Olá, meu nome é Caleb e meu grande objetivo é ser um bom leitor. Oi, eu sou a Juliana e o leitor que habita em mim saúda o leitor que habita em você. Eu nunca sei como é o nome dessa. Oi, meu nome é Luana e eu escrevia poesia quando eu era adolescente. Ô, louco, revelações. E você tá escutando? O nome. Do livro! Aê! Queria dizer que eu também, inclusive, escrevi um poema épico em 3 partes. Eu me achava muito poeta. Que? Peraí. Sim, É isso mesmo? era um poema enorme e aí eu fiz em 3 partes. Não, Mas obviamente. a coisa boa de crescer é que você para de achar que você é poeta. Tem gente que acha que não, né? Mas tem gente que fala não, aí parou. Não, obviamente eu também escrevi alguma coisa, mas a grande surpresa aqui é que é você. Não, eu me senti meio Lenu agora, sabe? Da amiga genial, que eu falo, nossa, eu escrevo poesia. E a Ju responde, eu escrevi um épico em 3 partes. Eu me achava muito poeta. Eu era uma poeta crítica, uma poeta iconoclasta, nihilista. Juliana, Risos. você foi um pouco além, assim, do escrevia poesia. Não, eu era chata como todo adolescente e se achava profunda e poética. Se eu ler um troço desses hoje em dia, talvez eu dê uma chorada. Não de alegria, no caso. De emoção? E de emoção. Nem de emoção. É, de vergonha mesmo. Mas Você acha que a poeta que escrevia vai encontrar e vai saudar a poeta que tá lendo aí? Não, porque eu não leio poesia, Caleb. Porque estamos falando de poetas e leitores. Pois é, né? Poesias. Qual é o tema deste episódio? Ó, o tema desse episódio não é exatamente a poesia, mas a gente vai citar, né? Cada um vai falar um livro que tem um personagem que é escritor e um livro que é um personagem que é leitor. E por isso acho que rolou essa identificação e essa revelação aí do escreviam poesias, as pessoas, o nome do livro. A outra frase que eu ia falar, mas eu mudei para aquela que eu nunca sei a ordem, é que assim, todo mundo que fala, nossa, mas você lê muito, você quer ser escritora. É tipo uma coisa meio como se uma coisa dependesse da outra, sabe? Eu leio muito, logo quero ser escritora, sabe? Tipo, e não necessariamente, sabe? Eu já tive que responder muitas vezes do tipo, não, eu não quero ser escritora. Tipo, eu só gosto de ler. Sabe, isso não acontece? Mas eu acho que isso Talvez, sei lá, porque eu fiz jornalismo e as pessoas acham que eu quero ser escritora porque eu fiz jornalismo também. Mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não sei responder essa sua questão, Juliana. Mas eu acho que é normal essa relação. E o contrário é necessariamente verdadeiro, vai, gente? Se você quer ser um escritor, você tem que ser um ótimo leitor. Inclusive, no episódio da semana que vem, a gente vai falar com um autor que lê muito justamente porque ele acha que tem que ler muito. Fica aí o gancho pro próximo episódio. Caramba, Aguardem. olha isso. Aguardem. Já tá gravado, já tá tudo. Já está nos anais do nome do livro. Oh, mas essa questão do escrever eu acho que faz sentido, Juliana. Eu entendo de você falar que não, e tudo bem, obviamente. Eu também não tenho essa questão. Pensando em escrever ficção, né? A gente tá falando em escrever ficção, né? Mas acho comum, acho normal essa relação. O que você acha, Lu? Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente se encanta muito com o universo da literatura, né? Pelo menos nós que fomos leitores de biblioteca de escola, desde cedo, de coleção Vagalume, de Harry Potters da vida. Então eu acho natural que a gente queira experimentar, sabe? Se você é tão legal ler, talvez seja muito bacana escrever também. Então acho que todo mundo que é muito leitor, já deve ter tido um passado aí, já deve ter tido umas poesias, umas cartinhas, já deve ter acontecido, né? E aí eu acho que isso fica um pouco no imaginário das pessoas, assim. É a mesma pessoa que também, quando vê uma prateleira cheia, fala, nossa, mas você já leu tudo isso? Mas a melhor resposta para você já leu tudo isso só falta um. Eu acho essa a melhor resposta. Rapaz, só falta um. Só falta aquele ali, aquele fininho ali, eu ainda não peguei, mas vou ler. Um pouco difícil, um pouco hermético, então tô chegando lá. Eu acho que a gente deveria falar já. A maioria deles 3 vezes.
Acho que daria um outro episódio dessa relação do ter os livros e não necessariamente ler eles imediatamente, né? Se a gente guarda livros que a gente que já leu, sabe? Tipo, acho que daria um outro episódio enfim, dessa discussão. Hábitos de leitor. Vou até anotar aqui, tá, gente? Não é nossa reunião, mas estou anotando aqui. Queria aproveitar aqui e agradecer a Samantha Furlaneto, do perfil Sam Leitora no Instagram, que foi a pessoa que deu a sugestão desse tema do episódio. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada, a gente ficou muito feliz com a sugestão. E se vocês aí que estão nos escutando tiverem alguma sugestão, escrevam pra gente. A gente sempre fala que a gente está desesperado atrás de ideias, o que é absolutamente verdadeiro. Então, escrevam pra gente. A gente tem o e-mail, né? O nome do livro podcast@gmail.com e outras redes sociais 1000 aí. YouTube, Instagram, Facebook, tudo o nome do livro, podcast, você encontra a gente. Então, nos escrevam. Sim, estaremos lá. E não só sugestões, mas também críticas e, enfim, o que comentários, comentários, enfim, a gente está tanto de braços abertos. Elogios também a gente aceita, a gente gosta. Mas eu vou comentar. A gente começa por qual? Pelo personagem leitor ou pelo personagem autor? O que veio primeiro? Eu acho que é uma pergunta aí. O ovo ou a galinha, Caleb? Vamos de escritor. Tá, então você quer dizer que primeiro veio o ovo? Não quis dizer nada, eu só decidi e falei assim, vamos lá. Eu acho que o escritor é a galinha. O ovo é o leitor? Então vamos de ovo, então vamos de leitor. Essa é a melhor discussão possível. E a conclusão também foi muito boa, né? Então vamos de leitor, lógico. Eu fiquei confusa agora. Qual que a gente vai falar? Leitor. Algum livro que tenha um personagem leitor. Posso começar? Pode. Então vamos lá. Bom, o meu livro tem um título maravilhoso em português, mas é herança da adaptação cinematográfica dele, que é o maravilhoso Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que em inglês chama 84 Charing Cross Road. E aí traduziram belamente para Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que foi um filme que saiu em 87. Né? O livro ele é um livro epistolar de uma autora que chama Ellen Hanff, né? E aí no filme a Ellen é a Anne Bancroft e o Frank Doyle, com quem ela se corresponde, é o Anthony Hopkins. Assim, o livro, para variar, assim, nas últimas recomendações que tenho feito, é um livro esgotado. Ele tá um pouco caro, eu peço muitas desculpas, mas é um livro que eu gosto muito. Nem eu tenho esse livro também. Eu li emprestado. E, enfim, eu gostei muito. É um livro extremamente simples. É uma troca de cartas. O livro se passa ali no final no pós-guerra, né? Ali depois da Segunda Guerra Mundial. A Ellen é uma autora ou uma aspirante autora, né? Ali em Nova York, vivendo num apartamento pequenininho, tal, meio que contando moeda quase. E aí ela vê no anúncio o anúncio de uma livraria inglesa que chama Marks & Co., que é especializada em obras raras. E aí ela manda uma carta para essa livraria, pedindo alguns livros que ela queria. E aí já manda o dinheiro tal para esses livros. E quem responde essa carta e envia os livros é o Frank Doyle, né? E aí eles começam a criar uma relação de amizade a partir dessa troca de cartas, porque aí ele meio que vira o livreiro da Ellen, assim. Então, enfim, eles trocam impressões sobre os livros, ele recomenda coisas para ela.
ela depois manda uma outra carta dizendo se gostou ou não. Enfim, eles ficam trocando recomendações. E aí, ela, por saber que, enfim, a Inglaterra está passando por uma recessão econômica, aí ela manda no Natal algumas coisas, tipo alguns mantimentos, sei lá, carne enlatada pro Frank e a família dele. Então, cria realmente uma relação muito forte de amizade entre os dois, assim, e você vai acompanhando isso nessas cartas. É um livro super inocente, assim, mas é muito legal de ver, assim, essa relação se construindo. E a versão que eu li do livro, eu não sei se tem em todas as versões, inclusive a importada, né? Que tem uma segunda parte, que eu não lembro se tem um título, mas é uma segunda parte, que é anos depois, quando a Ellen vai visitar a Inglaterra. Eu posso estar muito enganada, mas o Frank já estava morto, ela conhece a família do Frank, mas enfim, ela vai conhecer aquele lugar que ela sempre quis conhecer, enfim, cenário de livros que ela sempre leu e sempre gostou. E esse não é tão legal quanto o primeiro, né? A primeira parte, mas tem essa coisa meio nostálgica dela visitar esses lugares e tem esse ar meio de diário mesmo, assim. Então, assim, é um livro muito gostosinho, assim, se ele cair na sua mão de alguma forma, eu recomendo, se você ainda não conhece. Ou então o filme é bem bacana também, né? Como eu disse, o filme é de 1987, eu não sei se eu mencionei isso. Acho que ele não é tão difícil de encontrar. Talvez seja mais fácil do que o livro. Enfim, é um livro muito gostosinho, assim, ele tem essa coisa meio nostálgica, assim, e essa relação deles. E o título Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, ele não faz nenhum sentido, porque, enfim, você fica com a ideia de que vai ter um romance, vai ter... Não, é uma relação de amizade, de camaradagem, enfim, e é isso, assim, é aquela coisa de que como os livros unem as pessoas totalmente diferentes, pessoas de experiências diferentes, de lugares diferentes se aproximam por conta do amor delas aos livros. É bem legal, eu gosto muito. Tem uma coisa curiosa do título, que é tipo, ele extrapolou o filme mesmo, né? A gente vê, o título virou meio que uma expressão, não sei se ela já existia antes, mas que, sei lá, acho que meio. Não sei se popularizou, é uma expressão fácil de falar, mas eu já vi tanta referência até em futebol, sabe? Em, sei lá, tipo, em outras coisas, com esse Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, assim, sabe? Acho que ficou meio. Realmente tem essa ideia de romance no ar, né? Não sei, eu achava que era, inclusive, o filme era mais antigo por conta disso, né? Eu achei meio. Porque eu tomei um susto quando eu vi que era de 87, porque pra mim é uma expressão bem antiga mesmo, né? Não que eu tenha vivido muito mais do que isso, mas assim, de ser uma coisa que realmente está no imaginário das pessoas. Eu não sei se é um filme que tenha feito muito sucesso. Não tenho muito essa referência, mas pode Só, ser que seja uma expressão, né? também uma coisa, Ju, ele tá no catálogo do iTunes. Ah, da Amazon, né? Isso, não, da Apple. Não, da Apple, desculpa. Se você comprar um iPhone de 1 milhão de reais, você tem direito a alguns meses. É, Não. existem outros meios de conseguir também esse filme. Ah, tem Sim. assinatura? Eu achei que era só assim por enquanto Não aqui no sei Brasil. exatamente, mas eu acho que tem outros jeitos que não você comprar um iPhone de 1 milhão de reais. Ah, tá. Não, então tudo bem. Não, eu achei que era só desse jeito por enquanto aqui no Brasil. Não, só, enfim, não sei. Enfim. Só uma coisa, eu gosto muito de cartas em livros. Sim, eu também. Eu confesso que eu gosto bastante, assim. Cartas da vida real também, mas eu adoro livros de carta de escritor, assim. Eu acho. Eu tenho o de cartas do Caio Fernando Abreu e, sei lá, de vez em quando eu abro para ler alguma carta dele que eu acho demais, assim. Eu também gosto muito e acho que é por isso que eu gosto tanto do livro também, porque ele é uma história muito simples, né? Mas acho que fazer ela, né, a autora ter optado por manter as cartas e tudo mais, eu acho que tem um charme aí a mais. Ó, o meu livro é um dos meus livros favoritos da vida. Foi o primeiro livro que a Juliana me deu de presente. É nada, Caleb, é nada. Então, Também é um dos meus.
Confesso que, olha, esse livro aqui foi muito legal, que é o Silvio Agente numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, né, que tem aqui pela Companhia das Letras. Eu confesso que eu conhecia de ouvir o Calvino, mas nunca tinha lido. E se um viajante é um livro que você, assim, você não vai querer fechar. É a história de um cara que é um leitor. Ele é identificado como um leitor. E ele tem um dos melhores começos de livros que eu vou tomar vocês dão licença que eu vou ler um pouco aqui. A tradução que eu estou lendo no Nilson Molim. O livro começa assim: você vai começar a ler o novo romance de Ítalo Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno. Relaxe, concentre-se, afaste todos os outros pensamentos, deixe que o mundo à sua volta se dissolva no indefinido. É melhor fechar a porta. Do outro lado há sempre um televisor ligado. Diga logo aos outros: não quero ver televisão. Se não ouvirem, levante a voz. Estou lendo, não quero ser perturbado. Com todo aquele barulho, talvez ainda não tenham ouvido. Fale mais alto, grite. Estou começando a ler o novo romance do Ítalo Calvino. Se preferir, não diga nada. Tomara que o deixem em paz. Escolha a posição mais cômoda. Sentado, estendido, encolhido, deitado de costas, de bruços. Com certeza não é fácil encontrar a posição ideal para ler. Outrora, lia-se em pé, diante de um atril. Era hábito permanecer em pé parado. Ele vai descrevendo como que é esse leitor. E aí, como que o livro chega nas mãos dele, eu achei maravilhoso, porque ele vai descrever como é que esse livro passou de mão em mão para chegar na livraria, né? Ele fala: já logo na vitrine da livraria, identificou a capa com o título que procurava. Segundo essa pista visual, você abriu caminho na loja através da densa barreira dos livros que você não leu, que das mesas e prateleiras olham de esguelha tentando intimidá-lo. Mas você sabe que não deve deixar-se impressionar, pois estão distribuídos por hectares e mais hectares os livros cuja leitura é dispensável. Os livros para usos que não a leitura, os livros já lidos sem que seja necessário abri-los, pertencentes que são a categoria dos livros já lidos antes mesmo de terem sido escritos. Assim, após você ter superado a primeira linha de defesa, eis que cai sobre sua pessoa a infantaria dos livros que, se você tivesse mais vidas para viver, certamente leria de boa vontade. Mas, infelizmente, os dias que lhe restam para viver não são tantos assim. Ele vai brincando com essa ideia do que seria uma livraria, desses milhares de livros que existem, e como que você conseguiu chegar nesse livro do Ítalo Calvino. Só que ele faz todo esse percurso no primeiro capítulo, para, enfim, o leitor sentar, e ele começa a ler um livro. E aí ele lê o primeiro capítulo, e quando termina o primeiro capítulo, ele começa a ler, e ele está lendo uma outra história. E aí ele fala: não, mas tem uma coisa errada aqui, porque ao longo dos capítulos, ele vai escrevendo histórias, sei lá, quase de cavalaria, de um romance, de suspense, várias coisas, só que sempre com essa ideia de o cara vir e falar assim: não, acho que o meu livro encadenaram ele errado. Acho que foi isso que aconteceu. Ele vai na livraria para trocar, e aí ele conhece uma outra moça que é uma leitora, e fala: não, mas aconteceu isso comigo, sim. E aí ele começa a ler o livro, é outro livro também. Então ele vai brincando com essa ideia de você estar lendo vários livros. Só que quando você termina o romance, a vontade que você dá é que eu queria ler esses 10 livros que o Calvino escreveu, assim, ou pelo menos saber o que vai acontecer. Não, só para explicar, porque assim, ele termina o capítulo, esse primeiro capítulo abruptamente. Aí vai pro leitor falando: e aí ele foi avidamente pro segundo capítulo e começa outra coisa totalmente diferente. E não é um livro de contos, né? E aí é isso. Cada capítulo que ele escreve, ele termina aí no clímax. E de um gênero totalmente diferente do outro. Totalmente diferente do outro. E você fala: não acredito. E aí, assim, eu acho que vem daí a minha ideia de quando eu não estou gostando de um livro ou achando um livro estranho, eu sempre acho que ele foi encadenado errado. Até hoje eu tenho essa impressão, será que tá certo esse livro? Será que é isso mesmo que as pessoas leram e gostaram? Ou, enfim, que estão falando? Eu tenho essa impressão, assim, acho que foi culpa do Ítalo Calvino. Não, e vai aparecendo, ele vai ficando cada vez mais complexo, porque ele quer ler o livro, ele quer ler o romance, ele é o leitor, afinal de contas. Só que o Calvino vai construindo até essa ideia meio, quase de uma aventura, assim, de você tentar descobrir o que é.
de uma forma tão gostosa, assim, que cara, é um livro realmente... É uma experiência de leitura muito legal, assim, porque ele brinca com os gêneros, ele brinca com essa ideia do clímax, de como você divide toda essa... Enfim, essa ideia do que é o romance, do que você está esperando, e tem essa metalinguagem do cara dele conversando com você, sabe? Você, o leitor, e brincando sobre como que você seria, de quem seria essa pessoa. É um dos meus livros favoritos da vida, assim. Eu gosto muito do Calvino, assim, acho que foi o livro que me fez gostar dele. Depois dele eu já li alguns outros do Calvino, mas esse continua sendo imbatível. Assim, nos últimos... Esse livro é de 79, o Calvino falece, se não me engano, em 86. O Calvino fez parte de um grupo de outros autores que faziam experimentações, né? O Lipo, que fazia parte também o... Perec. Isso, o Perec, o Barthes também fazia parte, o autor do Zazie, o Queneau também fazia parte, a Ginsburg, a Natália, se não me engano, também fez, que eles tentavam meio que levar a experiência do romance ao máximo, assim, sabe? O Perec escreveu um romance em francês sem o E. Não sei como isso é possível. E acho que... Não, só para explicar que a letra E é a letra mais comum na escrita francesa, né? Não, mas seria difícil no português também, pô. Não, sim, mas é só... Parece que quando veio... Parece que quando veio pro Brasil eles cortaram a letra A, não é isso? Foi. O romance inteiro sem a letra A. Quem fez a Autêntica, né? A Autêntica lançou esse daqui por aqui, né? Não, mas, pô, acho que já é um feito já, né? E acho que o Sim Viajante, de certa forma, faz parte dessa brincadeira, só que de uma forma muito mais leve. E eu recomendo demais aqui o Sim Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Eu fiquei pensando nesse livro, e eu lembro que a gente fez, já tem um bom tempo, uma lista de livros felizes, né? E esse seria, acho que, um livro feliz, eu acho que eu nem lembrei dele, assim, mas é isso, ele tem esse humor, assim, ele é engraçado, ele é leve, e tem a sua densidade, obviamente, assim, tipo, mas é um livro que você lê rindo, do tipo, mano, que coisa mais coisa de aventura, né? O Calvino é muito essa coisa de fábula, assim, Sim. Puta, é um dos meus autores preferidos também, assim, ele tem essa coisa com a fábula, né, ele estudou muito essa narrativa fabular, então eu acho que ele sabe usar isso muito bem, assim, eu gosto muito. Eu também acho que aqui tá no ideal, Ju. Eu também concordo, acho super... Ele é super leve, né? Assim, tem algumas questões, mas ele é um livro gostoso mesmo de ler, né? Lu, qual que é o seu? Eu acho que eu escolhi o livro mais óbvio de todos. Não, mentira. O livro mais óbvio de leitor seria o Don Quixote. Eu acho que eu escolhi o segundo mais óbvio, que é a Emma Bovary, né? Do Madame Bovary. Mas eu gosto muito desse livro. E eu acho que não existem escolhas óbvias, Lu. Vai lá. Existem, né? Existem. Vamos. Vamos passar pano aqui, não, que eu pensei no óbvio mesmo. Mas eu realmente gosto desse livro. E eu acho que eu ainda não tinha falado dele no podcast. É um desses livros clássicos, né? Madame Bovary. Esses livros que são meio divisores de água, assim, na história da literatura. Ele foi publicado primeiro em folhetim na França, em 1856. E no ano seguinte saiu em livro. E é do Gustave Flaubert, né? Acho que eu não tinha falado ainda o nome do autor. E por que esse livro ele é tão impressionante assim para mim? Principalmente pela construção dessa protagonista, que é uma grande leitora. Então a Emma, ela cresce lendo muitas histórias de amor, muitos romances, e ela acredita totalmente que essa é a felicidade, né? Primeiro que esse é o papel reservado a ela, de esposa, de construir uma família, né? Isso que ela deve fazer, e mais, que ela só vai ser plenamente feliz quando ela for uma mulher casada, quando ela tiver filhos, né? Ela cresce acreditando muito nisso. E aí ela se apaixona por um médico, os dois se casam, só que para o seu grande espanto, ela não é feliz.
né? Aquilo não basta para ela. Então, ela tem uma filha e ela não consegue se sentir feliz, né? E assim, ela foi tão criada, imersa nessa cultura de acreditar que tem que ser isso, viveram felizes para sempre, que ela passa a pensar que tem alguma coisa errada na vida dela, sabe? Que deveria ter algo melhor reservado para ela. E como ela só teve essa influência desses livros românticos, ela não consegue perceber que talvez o que falte para ela esteja fora do casamento. Ela não consegue perceber essa alternativa. Então, a única coisa que ela consegue pensar é que ela precisa encontrar um novo grande amor. E aí ela vai ter a série de amantes que ela tem, né? Porque esse também é um livro que fala sobre os amantes da Emma Bovary, né? E é claro que o Flaubert não está falando só sobre livros românticos, ele está falando sobre essa cultura, né? Sobre essa sociedade na qual a Emma está inserida, que reserva esse papel muito simples às mulheres, né? E na verdade, essa personagem, ela é uma personagem que queria mais, que ansiava por mais. Então, assim, a Emma é muito, muito legal, ela é muito complexa, porque, assim, ela é uma personagem muito egoísta, muito individualista, ela tem uma relação super complicada com a filha, ela faz um monte de escolhas erradas e equivocadas, mas, ao mesmo tempo, ela faz escolhas. Né? Então é como se a possibilidade de tomar decisões fosse mais importante do que tomar decisões certas, digamos assim, né? E são as ações da Emma que fazem a narrativa andar, né? São as ações dela que movimentam todo o romance. Então, assim, eu acho uma personagem muito incrível, assim, muito excepcional. E é esse livro, né, que marca justamente essa passagem do romantismo para o realismo. Então, é um clássico, assim, eu acho que nós três aqui já falamos que nós não somos necessariamente grandes leitores de clássicos, mas esse é um livro que eu gosto muito, né? E essa ideia de que essa personagem que quase enlouquece por causa de tantos livros e tantas leituras, mas cujos livros e cujas leituras também refletem algo mais, né? Essa sociedade totalmente limitadora e opressora para as mulheres. Então, gosto muito desse livro, Madame Bovary. E tem um pouco dessa crítica, né, Lu, do Flaubert, assim, de tipo, as mulheres que leem esses romancinhos aí ficam deslumbradas, e olha só o que eles estão fazendo com a sociedade e tal. Tem um pouco dessa crítica, mas é isso que você falou, né? Se não fosse ela é uma mulher que toma suas decisões, pro bem ou pro mal, né? Eu acho isso bem impressionante para um livro escrito pra época que foi e tudo mais. E chocou geral, né? O livro foi quase... Eles tentaram, na verdade, proibir a publicação do livro. Então, esse é um dos livros que eu acho maravilhosa a dedicatória, porque o Flaubert dedica para o advogado dele. Porque eles realmente foram processados, né, contra a moral, os bons costumes ou qualquer coisa do tipo, né? As pessoas achavam que iria influenciar negativamente as mocinhas da época, mas eles vencem, publicam o livro, e aí ele dedica o romance ao advogado, o que é bem curioso, né? E ficou marcado, né? Assim, não só a personagem, né? Mas acho que na literatura, ainda que seja uma crítica, principalmente com essa ideia das escolhas, né? E como ela sofre as consequências também, né? Assim, é meio curioso como é um desses nomes da literatura que são, não vou falar que é maior que o Flaubert, mas tipo, a Madame Bovary a gente ouve falar, enfim, tá nos grandes desses personagens que de certa forma estão no nosso imaginário, né? E que foge de um estereótipo de mocinha, né? Foge do estereótipo das mocinhas românticas, dos livros, né? Das protagonistas femininas. Então, eu acho que é um livro que tem muitos méritos nesse sentido também. Próxima categoria, então? Agora a gente vai pro outro lado, que é o personagem... A galinha, então? Galinha. A galinha, que é o escritor, né? Personagem escritor. Só uma pergunta, assim, tirando o romance brasileiro contemporâneo, vocês lembram de muitos outros, assim, tipo... Lógico, a gente pensou em algum que foi mais ou menos fácil, mas vocês veem mais outros na cabeça de vocês? Do que? Não entendi a pergunta. Um personagem escritor? Muitos. Me vieram muitos na cabeça. Eu fiquei pensando, eu achei alguns, mas eu achei que eu ia encontrar mais, assim, eu achei que...
Olha, eu vou te dizer que eu pensei nesse, que eu lembrei assim, por acaso, e aí nem tentei lembrar demais, porque eu sou ruim de memória, assim, Nem então. gastou energia, né? Tipo, Você falou, tirando romance brasileiro contemporâneo, aí eu comecei a vir aqui vários na minha cabeça de romances não, não, brasileiros contemporâneos. eu sei que isso é normal, não tô assim, cara, não tô, mas assim, é só porque eu achei que ia vir mais personagens na minha cabeça, sabe? Tipo, não sei, acho que fosse mais comum. Mas Não, eu. deve ser, não, sei lá. Eu acho que tem muitos personagens que escrevem o próprio relato, né? Na forma de diários. Eu não Sim, sei se sim, enquadra como sim. personagem É escritor de uma, diário. é uma boa pergunta, viu? Não sei agora. Sim. Pensando assim, não sei se meu livro. Ele entra assim, mas. Então, vamos parar de confundir. Então, Juliana, fala pra gente. Já criou uma expectativa de Ela, roubo aqui. ela já fez um. Não sei se E esse que eu vou falar agora, né? Esse que eu vou comentar com vocês. Não, então, assim, é só para contar. Enfim, eu acho que eu já falei uma ou duas vezes, pelo menos, desse livro no podcast. É um livro que eu gosto muito. Mas é engraçado que eu não lembrava que a personagem principal era a autora. Para mim, isso não é tão importante, mas eu preciso reler esse livro agora, porque é uma parte mega importante, sim. Enfim, o livro é O Meu Nome é Lucy Barton, da Elizabeth Strout, e eu gosto muito do livro. Vou contar resumidamente a história. É uma mulher, enfim, casada, tem seus filhos e vive em Nova York. E ela, enfim, ela passa por umas complicações lá numa cirurgia e ela tem que ficar internada. E aí o marido meio que desesperado, tipo, que tem que cuidar da casa e das crianças e não pode ficar no hospital o tempo todo com a esposa, ele pede ajuda para a mãe da Lucy, né? Para que ela fique passe algumas noites com ela no hospital. Enfim, e aí a mãe aparece, só que assim, elas eram rompidas, assim, a relação delas era rompida há muitos anos. A Lucy, ela vem de uma cidade dessas de interiorzão, assim, dos Estados Unidos. Uma família super simples, muito pobre. E aí, a partir do momento que ela decide que vai estudar fora, que ela vai fazer uma universidade, acontece, então, um conflito familiar. Ela meio que... E, tipo, os pais acham meio que ela abandonou a família e ela segue a vida, assim, dela. Então, a relação delas é muito. E aí, assim, a partir do momento que as duas se encontram ali naquele quarto e poderiam, enfim, discutir toda a relação delas, elas não discutem muito, porque é um livro muito silencioso, assim. A Lucy, na cabeça dela, vai lembrando de vários traumas que ela passou durante a infância e adolescência dela, mas é muito pouco dito e discutido com a mãe dela, porque você percebe que é uma família que tem essa dificuldade de se comunicar, assim. Então, foi por isso que o livro me chamou a atenção. Mas aí, enfim, a Lucy é uma autora. A Lucy é uma escritora super de sucesso, assim, né? Então, a parte da história é isso, assim, ela vai, enfim, fazer universidade, estuda literatura e tudo mais. Tanto que o começo da sinopse, porque aí eu fui atrás, enfim, de pesquisa, porque eu falei, cara, eu devo estar falando para não falar besteira, né? E aí é uma frase assim: vocês só vão ter uma história. Vocês vão escrever uma única história de muitas maneiras. Nunca se preocupem com a história. Vocês só têm uma. O conselho de Sarah Pine, ficcionista e professora de escrita criativa, marca Lucy Barton em uma busca por uma voz literária no começo de sua carreira. Então, assim, é justamente isso, né? E aí o livro, ele eu fico com a impressão, assim, será que era para ser um livro da Lucy contando essa história do encontro dela com a mãe? Porque é isso, né? A história dela é contada muitas vezes. Ou, na verdade, ela não tinha essa pretensão, sabe? Tipo, enfim, não fica claro se a ideia da Lucy ela tá escrevendo um livro sobre esse encontro da mãe, sabe? Tipo, mas enfim, pode rolar essa ambiguidade também, essa metalinguagem, enfim.
E, enfim, então é isso, assim, tem muita. Aí eu comecei a lembrar, e tem muita cena dela tentando realmente encontrar essa voz, a partir do momento que ela começa a escrever e começa a se tornar uma autora muito bem sucedida, e ela não tem nenhuma aprovação dessa família dela. Então, assim, basicamente o núcleo familiar dela fica o marido e os filhos. Então, assim, é um livro, assim, eu gosto muito, recomendo fortemente. Esse não é muito caro, ainda está em catálogo, então fica a minha dica. E é E isso, assim, ele foi publicado pela Companhia das Letras, né, Ju? pela Companhia das Letras. Agora eu não me lembro quem traduziu. A tradução é da Sarah Grunhagen. Como? Sarah Grunhagen. Grunhagen, tá ótimo. Muito obrigada. E esse é um livro curtinho, ele tem só 180 páginas, não é nada muito. E é isso, assim, eu acho ele muito forte. E aí é isso, assim, eu acho que o que me pegou tanto foi essa relação dela familiar, né, e desses traumas dela, que eu tinha apagado da minha cabeça que ela era escritora. E de fato é uma coisa bem importante na vida dela e em parte ali da trama. Então fica a dica. É um livro muito bom. Nesse podcast, acho que eu só tô indicando um autor que eu gosto muito. Eu vou indicar um outro, mas aí eu não tô roubando, antes que já seja acusado, né? Já começou. Tô com uma fama aí. Tô com uma fama aí que acho que não faz jus, né? Mas enfim, não tem problema. Eu vou indicar um livro, e ele é um escritor, mas é ficção, mas ele que se coloca como personagem, né? Então é um autor, o nome do autor chama Emmanuel Carrère, né? Tem os livros aqui pela Alfaguara, é um autor francês, o Emmanuel Carrère já tem acho que 5 livros publicados aqui, né? Enfim, é um autor super. Ele também já veio para Flip, e eu li alguns livros dele, eu li, na verdade, novela e outro livro dele, que é o Outras Vidas Que Não a Minha. E é um livro, assim, se o do Calvino era um pouquinho mais feliz, esse aqui é só desgraça, assim, só tristeza. Indiquei esse livro para uma amiga da Juliana, hoje minha amiga também. Ela ficou chorando no metrô, no ônibus, não sei se foi no ônibus ou no metrô, então fica a dica aí se você quiser chorar no ônibus ou no metrô. É um bom livro. Quando eu terminei de ler esse livro. Não durante a pandemia, Caleb, não é um momento de chorar no ônibus no metrô. Pode ler em casa. Tirar Não, pode chorar em casa. Pode chorar em casa. Para se limpar, enfim, é difícil. Tem que ser um livro feliz agora. Quando. Não dá, né, Ju? Não tem como. Quando eu terminei esse livro, eu quase tive uma síncope chorando, então realmente é um livro. E é meio curioso, porque assim, o Carrère é um escritor que ele se coloca dentro dos livros como personagem. Então, assim, tem uma coisa meio egocêntrica. Ele já tem alguns livros dele publicados aqui no Brasil, né, pela Alfaguara, né, do selo agora da companhia. Ele tem um romance russo, Outras Vidas Que Não a Minha, O Bigode, né, e A Colônia de Férias, que são 2 novelas. O Limonov e O Reino, que foi o mais recente. E o que acontece? Os livros dele sempre colocam o Emmanuel Carrère como personagem. E aí esse livro foi vendido para mim da seguinte forma: olha, o Emmanuel Carrère, autor francês, bababá, ele estava com a esposa dele quando aconteceu o tsunami no Sri Lanka, ali no leste, enfim, Indonésia, ali no sudeste asiático. Aquele lá de 2005. E aí foi vender assim, pô, o cara tava lá, rolou o tsunami, o cara é um escritor e vai escrever alguma coisa sobre isso, né? E aí eu fui ler e realmente é isso. Ele tá falando, ele tá puto que ele tá lá, enfim, tem uma questão de uma premiação, ele tá com a mulher dele, a Helene, e rola isso. E, enfim, ele tá com uns problemas com a mulher e tá com os filhos lá. E ele conta a história de casais, enfim, de 2 casais que passaram pelo tsunami, mas, enfim, passaram por coisas mais graves que ele, enfim, não teve muita coisa. E quando eles voltam para casa, eles descobrem a irmã da Helene tá com.
ela voltou a ter câncer. Ela teve câncer quando ela tinha 18 anos, né? A moça chama Juliette. Quando ela teve câncer com 18 anos, ela não conseguia mais andar, ela só andava de muleta, né? Não conseguia mais apoiar por conta do câncer. O câncer voltou. Ela era casada, tinha 2 filhas, morava numa cidade pequena, ela era juíza nessa cidade, e ela morre. Ela não consegue resistir. E, enfim, eles precisam ir lá. E é engraçado, porque nos livros o Carrera é meio babaca, porque ele vai receber um prêmio no Japão, em reconhecimento à carreira dele, e ele tá meio puto, porque ele tem que ir lá pro funeral da irmã, da irmã da esposa, não tem como, mas na verdade ele mesmo queria estar lá. E chegando lá ele conhece, e aí essa é a segunda parte, né? Enfim, o marido, né, da Juliette, com os filhos, né, tentando para criar os filhos, e ele conhece um outro juiz que trabalhava com ela nessas pequenas causas. E esse cara dá um almoço só para tipo, falar como a Juliette era boa no trabalho dela, que era de pequenas causas, umas coisas assim. E ele vira pro Carrera e brinca, fala: você devia escrever um livro sobre isso. Esse juiz também tem uma questão, né, também teve câncer, perdeu uma das pernas, então, né, tem também uma questão com a locomoção. Essa segunda parte é sobre isso, sobre o marido da Juliette, sobre a infância dela, como que ela chegou a ser juíza, e sobre esse outro juiz. E em dado momento, a esposa do Carrera vira para ele e fala assim: mas espera aí, deixa eu só entender uma coisa, o livro que você está querendo escrever, ele falou assim: acho engraçado, numa página, você é o único cara que eu conheço capaz de achar que a amizade de 2 juízes mancos e cancerosos que esmiuçam processos de inadimplência no juizado de Viena seja um tema interessante. Como se não bastasse, eles não trepam e no fim ela morre. Resumir direito, essa é a história? Ele fala: é isso. E é isso, ele pega esses personagens que você fala assim: nossa, mas tá certo, ele usa elementos de ficção, mas é meio impressionante como ele consegue enxergar a história em coisas que você fala assim: nossa, mas como isso é possível? O cara tem um outro livro que chamou Adversário, que também tem uma dessas histórias meio reais, tão absurdas. O Carrera mistura muito isso, essa ideia do absurdo na escrita dele, só que a forma como ele te envolve, esse livro é das coisas mais bonitas que eu já li, assim, sabe? Porque no final das contas são histórias dessas pessoas que viveram vidas comuns. E esse Outras Vidas Que Não a Minha, acho que tem um pouco disso, sabe? Tipo, de pessoas que viveram vidas que parecem mais importantes que a dele, de escritor, premiado, homem branco, todos os privilégios, assim. Eu gosto demais dele e recomendo os romances dele, enfim. Tem o Limonov também, que é sobre um personagem, enfim, pode ser considerado, alguns chamariam de terrorista, mas não fica muito claro o que é. E o Carrera também escreveu uma biografia do Philip K. Dick. Ele é muito fã do Philip K. Dick, e escreve sobre uma doideira. O livro saiu pela Aleph, chama Eu Estou Vivo, Vocês Estão Mortos, que também, enfim, é isso, assim, ele é um escritor muito plural, e esse Outras Vidas Que Não a Minha, que eu gosto muito, então queria indicar ele como escritor tendo dificuldades para escrever a própria história dele. Eu acho que eu dei uma roubada aqui da categoria também. Por quê? Eu escolhi... Não, peraí. Nossa, eu passei isso aqui. Não é isso aqui não tem regras. É que assim, eu escolhi falar sobre A Vida Privada das Árvores, do Alejandro Zambra, porque faz 1 ou 2 episódios de podcast atrás que a gente citou o Zambra, que eu acho que nós 3 gostamos muito, mas a gente não fala dos livros dele nesse podcast, tá errado. Não, verdade. Porque é meio impressionante, muito errado isso aí. Dele, né? A gente gosta muito, exatamente. E assim, foi tão fofinho, porque eu resolvi falar sobre esse livro, mas faz uns 3 ou 4 anos que eu tinha lido. E aí eu peguei ele, assim, para dar uma olhada nas minhas marcações e tal, e quando eu vi eu tava lendo, e aí quando eu vi eu acabei o livro, porque os livros do Zambra são muito curtinhos, né? Você realmente lê muito rápido, assim. E esse livro especificamente, ele é de 2007, e ele tem como personagem principal o Julián, né, que também vai narrando a história. E por que eu acho que é um roubo? Porque, assim, ele quer ser um escritor,
Mas ele ainda se identifica, né, se afirma como um escritor de final de semana. Na verdade, não é assim que ele ganha vida, ele é um professor de literatura, mas ele sonha ser escritor de fato, né? Mas eu acho que ele era uma ótima escolha, porque o Julián, ele olha o mundo com o olhar de um escritor. Assim, ele vai observando tudo ao redor dele com um ponto de vista muito característico, que é o de alguém que ama a literatura acima de tudo e que quer escrever e quer transformar a vida, por mais cotidiana e banal, em matéria-prima da literatura, né? E isso é um pouco do próprio escritor do Zambra, né? Que fala sobre essas pequenezas, essas miudezas. É um livro muito gostoso por conta disso. Mas do que fala a história? Estou me enrolando aqui. A história fala sobre um homem que ele é casado com uma moça que estuda pintura, a Verônica, e ele é padrasto de uma menina chamada Daniela. E aí um belo dia essa esposa vai para a aula de pintura e se atrasa e não volta. E aí ele começa a contar umas historinhas para Daniela dormir, essa menina acaba dormindo, e ele começa a pensar no que aconteceria com a vida dele se ela não voltasse mais para casa. Então ele tem uma máxima que ele vai repetindo durante todo o romance, que é: o romance acaba assim que a Verônica chegar em casa ou assim que ele tiver a certeza de que ela não vai mais voltar. E aí ele começa a imaginar como seria o dia seguinte, como seria anos depois, né? E ele vai criando uma história, ele vai criando uma narrativa na cabeça dele a partir daquela situação, né? E é esse olhar que eu gosto, de ele realmente pegar as coisas mais banais e transformar em literatura, porque é quase como se fosse uma vitória da literatura, né? A vida, ela é muito pequena e ela é muito medíocre, mas quando você coloca num romance, aquilo se torna algo memorável, se torna algo eterno, né? E tem uma passagem do romance que eu sempre cito para todo mundo, mas que eu adoro, que é quando ele olha para um relógio que fica na parede do quarto da Daniela, da criança, e são, sei lá, não lembro que horas eram, mas é tipo 2:30 da manhã. E aí ele começa a pensar que ninguém jamais olhou para aquele relógio naquela hora, porque é um quarto de uma criança, ela não estaria acordada naquele momento. Então, olha que coisa louca, né? Ninguém nunca olhou para aquele relógio naquele momento, e isso daria uma história, né? Isso já seria um bom início de um romance. Então, isso, como ele é preciso, assim, como ele consegue pegar as coisas menores e mais cotidianas e a partir dali criar toda uma narrativa em cima. Então, assim, é um livro que eu gosto demais, ele é muito gostoso de ler, e tem todas essas discussões do o que seria melhor viver ou ler, né? E, tem uma personagem que fala: nossa, esse diálogo é muito bom para um livro, a gente deveria usar esse diálogo na vida real. Então tem todo o tempo essa brincadeira, né? Do que é ficção, do que é vida real, do que seria melhor. Se a gente não gasta muito tempo imerso nos livros, ao invés de viver de fato. E é isso, assim, é um livro muito gostoso, muito delicado, e tem a escrita do Zambra, que é uma delícia, assim, então... Não, e você estava falando, Lu, dessa coisa do cotidiano e virar, que tudo pode virar literatura, ele tem esse olhar, e ele tem esse olhar e ele tem a precisão, assim, né? Porque ele fala isso e essa coisa do relógio, eu não vou lembrar agora também, mas provavelmente não chega a ser nenhum parágrafo tão grande, né? É uma coisa ali curta, mas você fica: rapaz, olha isso, tipo, eu acho isso muito incrível nele, porque numa frase às vezes você para e fica: nossa, olha isso, sabe? Eu acho ele muito preciso, assim. Eu acho incrível isso nele. Esse estilo dele é um dos que eu mais gosto, assim. Oh, mas você sabe que essa imagem do relógio e disso eu lembro também. Assim, eu lembro que eu fiquei meio, puta, que demais. Exatamente. Você falou antes do Calvino, né? De eu leria todos aqueles livros. Eu leria o livro do Zambra sobre um relógio que nunca foi olhado, 2 horas da manhã. Cada mote ali que ele descobre de história, eu falo: putz, eu leria. Eu também. Não, tem um livro, o livro de contos dele, que é o Meus Documentos, que foi saiu pela Kozak também, e acho que é o único que ainda não saiu ainda pela Planeta, dos que já tinham aqui, né? Que é a Planeta que está reeditando ele. Eu acho que os outros já estão, né? Os outros, porque o Bonsai saiu junto com o Vida Privada. O Forma saiu e aí o Múltipla Escolha, que é um outro, mas os Meus Documentos ainda não saiu. E é um baita livro de contos, assim. Eu não sou leitora de contos,
Mas assim, tipo, eu parar e ler de novo, sabe? Assim, nossa, esse conto é muito bom. E aí voltava e lia, assim. Eu acho que eu não terminei esse livro, porque eu não queria terminar. Eu estava em negação que eu ia terminar aquele livro. Eu gosto muito do Eu gosto Zambra. muito também. Eu acho muito. Para mim, são escritores que estão na categoria difícil de vender. Porque assim, eu sempre quero falar. Sobre o que fala esse livro? É sobre um moço que está esperando a esposa chegar em casa. E é isso. E aí também ele fica pirando, né? Não, eu vi. Uma vez eu vi o Zebra falando que ele falava, é o romance da espera. Mas é isso, né? Como é que você fala da espera? Mas espera o quê, né? Espera ela chegar, espera a história acabar, né? Ele fica ali, Mas né? não parece vistoso o suficiente, sabe? Não tem um grande acontecimento, né? Nada, é só E se isso. não, e se a gente pensar no bonsai, mesmo no Formas, né? O Formas. Não, o começo do bonsai é genial. No final ela morre e ele fica triste. Essa é a primeira frase, cara. Que incrível. É tipo, muito foda. Quem sabe a gente fala mais do Zambra aí, né? Vamos trazê-lo mais, porque se você está escutando a gente e ainda não leu Zambra, livro delicinha, curtinho de ler. Acho que é uma ótima pedida aí para a epidemia. Não, e nessa edição da Tusquets, né, que saiu pela Planeta, você vem bonsai e o Formas, o Vida Privada da Thaís junto. O livro é tão curto que dá para juntar dois. Você junta dois com um só. Ele fica parecendo um livro fino ainda, né? Mas porque o bonsai, eu lembro quando saiu da edição da Kozak, eles diagramaram daquele jeito assim, né? Tipo, o texto só ali no meio, como se você fosse recortar o livro para ele ficar pequenininho, assim. Aquelas projetos malucos da Kozak. A coleçãozinha toda era muito bonitinha, né, da Kozak. Os livros dele. E o do bonsai ainda tinha aquele corte que, se você quisesse, podia cortar o livro, enfim, demais. Era muito legal. Acho que é isso então, né? Acho que a gente resgatou aí escritores que a gente gosta bastante, né? Foi um episódio bom. Até que ficou coisa diferente, né, meu? Tava difícil aí. Sim. Queria comentar com vocês aqui, como sempre, do nosso projetinho de entrevistar pessoas dos livros. A gente já lançou o segundo episódio, que foi com a Denise Mercedes, que falou sobre 100 anos de solidão, roubou o livro do Caleb. Roubou total, né? A Denise pode. Um dia a gente vai fazer esses episódios com a gente mesmo, né? E aí o Caleb não vai poder escolher esse livro. Então, vamos ver se vocês acertam o livro aí, né? Agora vai ficar mais difícil. E eu queria comentar também que a gente está fazendo essa brincadeira de postar uma prévia, né? Para as pessoas tentarem adivinhar que livro seria. E eu até citei que foi difícil fazer a prévia, porque a Denise passou o episódio inteiro abraçada no livro. Não teve fazendo carinhos na capa. Então, assim, eu tive que pegar as pouquíssimas imagens que ela não estava com o livro na mão. E eu achei, na minha imaginação, que ia ser muito difícil de adivinhar. Assim. Eu achei que 0 pessoas ia conseguir. E aí 50 mil pessoas conseguiram. Eu prometia que eu iria ler os nomes das pessoas que acertaram. Cara, eu fiquei muito... Ao contrário do Oceano, que tipo, uma pessoa só acertou. O Oceano que eu achei que tava muito fácil. E uma pessoa acertou. Não, e o do Oceano que a gente descobriu que, na verdade, as pessoas não gostam tanto quanto a gente, né? Chocada com isso. Isso foi, pra mim, foi uma surpresa, assim. Foi uma surpresa. A maior surpresa de todas. Eu vou falar aqui as pessoas que acertaram, hein? A primeira que acertou foi a Juliana B, que foi a pessoa que acertou o Oceano no Fim do Caminho. Exatamente. Então, assim, ela tem um talento. Ela tem um talento, né? Todo mundo tem um superpoder, esse poder dela, 100% aí. Aí depois a gente teve a Daiane, Juliana Martins, Jéssica Matos, Marcelo, Agi, do perfil Cotidiano de Leituras, Carol Souza, Isa Brás, né, que é a nossa pauteira aqui do podcast, nossa pauteira oficial. Pauteira oficial.
A Mirna, Maju, perfil Te Vejo no Lado Escuro, a Lua Lima, Leninha, o Volney Fernandes, a Nath, do perfil Redemunhando, Larissa Esquerdo, Camila Carlo, Leco Bastos, né, do podcast No Céu Tem Livro, Simone Freitas, Heitor Leandro, perfil Noites Estranhas, Pedro Sander e Rafaela e Mariana Lira. Caramba! Essa pequena multidão aí. Pô, Queria dar os realmente, parabéns. né? Realmente a galera foi bem, né, mano? Não, e as pessoas que erraram, as pouquíssimas pessoas que erraram, chutaram a Casa dos Espíritos, sabe? Que é bem próximo, Faz Que é né? um todo sentido, ótimo né? chute, é um ótimo Sim. palpite. Então, Aí aí, a Denise parabéns. mesmo comenta dele, né? Exatamente. Parabéns aí para as pessoas que acertaram e sigam a gente no Instagram, porque na próxima semana a gente vai postar um novo episódio dessa série, né? A gente está postando quinzenalmente. E aí, 2 dias antes, a gente posta a prévia e vocês tentam acertar, que é bem divertido. Sim. Não, e escutem o episódio ficou excelente, assim, eu gostei muito dele e acho que dá uma visão diferente um pouco ainda mais ampla, né, pro 100 anos, né? Sim, com certeza. E eu tô amando, assim, porque não é só falar sobre o livro, é como aquele livro se relaciona com as pessoas. Com as pessoas, exatamente. Muito com as lembranças, com a história de vida. Não, e como às vezes até, no caso da Denise falando dos 100 anos, não evidente, mas assim, as pessoas já relacionam isso, né? O quanto fica claro, né? Por isso que tantas pessoas acertaram, né? O quanto relaciona o livro à pessoa, né? Sem dúvida. Quem conhece a Denise não precisava nem de dica, né? Já ia acertar de cara. Porque teve gente que mandou mensagem antes mesmo de ver os vídeos, né? A gente tá de olho em vocês. Eu confesso que eu tô curioso para os próximos, assim, vamos dificultar isso aí. Não, então, do próximo eu tô pensando, tipo, será que as pessoas vão acertar? Porque tem uma frase boa ali que acho que é uma ótima dica ali que o nosso convidado levanta, assim, que eu acho que é uma ótima. Eu acho que o próximo tá bem fácil, porque eu acho que é um livro fácil, assim, de resumir. É um livro muito simples, né? Eu acho que falar, é isso, ponto, né? Tipo, você não tem muito para onde ir, né? Sim. Mas vamos lá. Se inscrevam no Instagram e deem os chutes de vocês, porque a gente adora ver as respostas. Isso aí. E é isso, né? Mais algum recado? Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Acho que é isso, né? Também acho que é isso. Acho que eu gostei do episódio. Então, fiquem bem, sobrevivam a próxima semana. Se cuidem e falem com a gente. Mandem sugestões, abraços, críticas. Quiserem bater papo. Por favor. Biscoitos. Estamos aí. Até mais, gente. Até mais. Tchau.